Boa noite, irmãos, a graça e a paz de Jesus. Mais uma vez temos o privilégio de juntos adorarmos o nosso Deus. Nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor, o profeta Isaías, no capítulo 61. Abra a sua Bíblia e nós queremos mais uma vez enfatizar o encontro do Reviver. É muito importante, tem sido bênção para muitas pessoas. Então, um conselho de amigo, se inscreva, vai ser uma bênção, viu? Graças a Deus. Estamos também, o pastor José Nery já cumprimentou os irmãos que estão pela internet, e os nossos irmãos que estão lá na América do Norte, o grupo familiar na cidade de Pompano Beach, o início de mais uma igreja lá, bênção do Senhor para a gente orar também e para servirmos o Senhor juntos. Graças a Deus. Enquanto você está abrindo a Bíblia também, já foi apresentado, mas eu tenho a alegria de estar recebendo aqui alguns irmãos, o Martim Cocama, a Janete Ramires Cocama, a Joana Piratapuia, a Cássia Baré, a André Saterê e o Valdeni, que nos ajudam no trabalho indígena. Por favor, só fique em pé mais uma vez. Se você quer depois conversar com esses irmãos que vieram de muito longe. Martins levou quantos dias para chegar aqui, Martins? Quantos dias de viagem? 4 dias de viagem. Se quiserem conversar com eles um pouco, vamos para o treinamento aqui, só para destacar um pouco os nossos irmãos que estão aqui conosco. Uma alegria, vocês são bem-vindos. E vamos então meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Você pode acompanhar também no seu boletim, no capítulo 61, versículos 1 a 3. E nós vamos ler juntos estes versículos. Eu quero convidar a igreja para que nós possamos ler juntos este versículo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Todos juntos, vamos lá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que o Senhor, pelas suas misericórdias, aplique a sua palavra em nosso coração. O profeta Isaías profetizou aproximadamente 740 anos antes do nosso Senhor Jesus. E neste período, ele foi chamado para profetizar a um povo de coração duro. O Senhor disse que não haveria conversões. O povo estava passando por dias difíceis. Israel já tinha sido levado ao cativeiro e Judá estava na iminência. Alguns estavam angustiados, esperando que em algum momento as coisas ficassem bem pior. O livro de Isaías, nós podemos dividi-lo pelo menos em 3 grupos, que é o julgamento de Deus às nações, do capítulo 1 ao capítulo 39. E do capítulo 40 ao 55, a restauração do povo de Deus. E dos 56 ao 66, o futuro do povo de Deus. No capítulo 42 foi anunciado o servo do Senhor. E esse servo do Senhor é aquele que aponta que Deus capacitou o Messias para fazer a sua vontade. Então, no capítulo 61, quando nós vamos ler, ele está dentro desse contexto que fala do futuro do povo de Judá e da manifestação do Messias. Portanto, nunca ninguém jamais imaginou que Isaías estivesse referindo-se a ele mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava profetizando ao futuro. E nós vamos ver que o Senhor Jesus lê esse texto
quando ele estava na sinagoga, em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17 a 21, está na sua Bíblia, com apenas uma parte do versículo que ele não leu, que é o juízo do Senhor. Porque Jesus veio para cumprir, ele é o Messias, mas o juízo do Senhor ainda ele não veio. O juízo do Senhor ainda virá. Nesses versículos, nós vamos pensar nesses versículos, primeiramente fazendo esta apresentação de contexto e uma breve exposição desse texto para uma aplicação daquilo que você já tem aí no seu boletim, que o pastor José Nery escreveu com muito carinho, falando do primeiro lugar, a proclamação que traz as boas novas para os pobres. Em segundo lugar, a proclamação, essa proclamação encontra os cativos e cegos. E em terceiro lugar, a proclamação que promove a liberdade plena aos oprimidos, com o tema perdão e cura. Primeiro, para você compreender um pouco, não foi escrito a profecia em dividir em capítulos. Este assunto, ele está desde o capítulo 60, que é a glória do Senhor Deus que há de se manifestar em Israel. Nesses versículos que nós lemos, são 3 versículos do capítulo 61, ele começa a dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Espírito aqui é maiúsculo. E o Espírito do Senhor Deus é a presença do Senhor Deus. Não é qualquer Espírito, é o Espírito de Deus. É Deus Espírito, e está sobre mim. Se você observar, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava pairando sobre. No Antigo Testamento você vai perceber que em alguns momentos o Espírito Santo estava sobre alguém e possuía alguém. Mas nesse texto nós temos que o Espírito Santo está sobre uma pessoa, dirigindo uma pessoa, guiando uma pessoa, que nós vamos ver isso acontecer em Jesus. Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus é batizado, nós temos a tentação, o Espírito Santo do Senhor conduz, e quando Jesus é batizado, o Espírito Santo se manifesta, o Espírito Santo está plenamente sobre Jesus. Todos os judeus, em todas as épocas, lendo o profeta Isaías, entendiam que Isaías estava falando sobre o Messias, sobre Jesus. É só Jesus que pode e fez, conforme Lucas capítulo 4, ler esse texto e dizer: as Escrituras se cumpriu agora. Ninguém pode fazer isto. Nenhum homem pode reivindicar para si esta promessa. E nenhum homem pode reivindicar para si estas funções. Esta função é do Messias. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. É a palavra Messias, ungido. Não é a palavra usada para profeta também, é ungir, mas nesse sentido é de alguém que foi ungido para um certo fim, então é o próprio Messias. Para que Jesus foi ungido? Jesus foi ungido por uma missão. Ele tem uma missão. E tanto aqui como em Lucas capítulo 4, nós vamos perceber a missão do Senhor Jesus e que isso significa para nós no presente e o que significa para nós no futuro. Primeiro que ele diz que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. No original pode ser manso, ou então pobres, como está escrito em Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre Jesus para pregar, e a palavra aqui, pelo menos na Septuaginta, no grego é evangelho. O Espírito do Senhor está sobre Jesus para pregar o evangelho, para pregar as boas novas, para pregar a boa notícia. A pregação da palavra de Deus é a manifestação da revelação de Deus, da qual o Espírito Santo inspirou santos homens e nos ilumina o nosso entendimento para compreendermos a palavra de Deus. Jesus foi ungido para pregar a palavra de Deus. E nesta questão de pregar a palavra de Deus, é pregar aos quebrantados.
Nós temos duas palavras aqui para quebrantados, neste primeiro versículo, porém, no original há uma pequena diferença, e alguns usam quebrantado aqui como manso. Se for como manso, nós podemos relatar com Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E é um versículo que alguns têm dificuldade de compreender, porque nós entendemos que, aqui está o André Sateré, que ele conquistou muitas terras brigando com a polícia em Manaus, invadindo terra, mas Jesus já libertou ele, graças a Deus. Mas o texto bíblico diz que nós herdamos a terra sendo mansos, ou seja, nós herdamos a riqueza da terra. Quem é manso herda a riqueza da terra. E aí você pode pensar, mas eu conheço muitas pessoas assim, que são quebrantadas, que são mansas, que elas não são ricas, elas não conseguiram muita terra, muitos bens na terra. Mas perceba o seguinte, isso é muito importante, que o bem de maior valor que alguém pode ter é exatamente o que ele não pode comprar. Você pode comprar uma casa, mas você não pode comprar felicidade. Você pode comprar um hospital, mas você não pode comprar um dia mais de vida. Você pode comprar coisas, mas você não compra amizade. Os valores mais importantes da terra não está à venda, graças a Deus. E os mansos herdam o que é de maior valor, porque eles não estão pegados a coisas desta terra, mas os valores eternos. E ele veio pregar as boas novas àqueles que nada tendo, tem tudo e não sente falta de mais nada. Porque estão plenamente completos, mesmo aparentemente não tendo todo o desejo que outros têm como desejo de consumo. Isso é importante para a gente entender os valores da vida. Eu estava conversando esses dias com uma irmã muito querida nossa, que ela e o esposo adotaram uma criança. E o dia depois, já de fazer todos os trâmites legais, chegou o dia de fazer o documento da adoção definitiva. Então, o advogado chegou e apresentou os documentos, e o pai adotivo disse: e quanto que eu vou ter que pagar pelo seu trabalho? A advogada disse: R$5.000. Ele olhou e disse: só isso? Só 5.000? Tem certeza que eu não tenho que vender meu apartamento? Ela disse: não. Por que o senhor está perguntando? Ele disse: porque Deus me adotou e deu o próprio filho. O valor de uma pessoa não tem valor. O Senhor Deus nos valorizou, e Ele veio ao nosso encontro, e Ele veio anunciar uma mensagem de esperança, uma boa notícia. O servo do Senhor, o ungido, aqui referindo-se ao Senhor Jesus, Ele veio pregar boas novas aos quebrantados. E nós continuamos pregando a palavra de Deus. É de suma importância pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela encontra as pessoas e atrai as pessoas para a verdade de Deus e transforma as pessoas quebrantadas em pessoas curadas. Também o Senhor Jesus, Ele veio para proclamar, pregar essa verdade e curar os quebrantados de coração. No original aqui, essa palavra quebrantado é diferente da anterior, que seria mais ou menos um coração violentado, um coração machucado, um coração desrespeitado, um coração ferido. Ele veio para pregar as boas novas e curar o coração ferido. Também, vejam que ele veio para curar e para libertar os cativos e pôr em liberdade os algemados. Ou seja, a pregação do Evangelho alcança o coração das pessoas e transforma
e modifica e cura o coração e liberta de todo cárcere, e liberta de toda prisão. E alguém pode dizer, mas não há nenhuma prisão. Os judeus mesmo entendiam que eles não eram prisioneiros, que eles não eram escravos. Então, o que seria esta prisão? O quebrantado é aquele machucado pelo pecado, aquele que foi infectado pelo mal, aquele que anda debilitado, aquele que foi de alguma forma separado, que sofreu uma oposição, que foi sacudido e que de alguma forma ficou prisioneiro do pecado. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todo homem sem Deus não vive para Deus. E todos que vivem no pecado estão aprisionados no pecado. Quem foi liberto por Deus não está mais aprisionado. Mas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez. Mas às vezes tem cristãos que não levam isto muito a sério. Ou então não compreendem e não abandonam certas coisas. Tem um colega que estava com problemas emocionais e eu pedi para ele procurar a irmã Meire, e ele relutou muito. E ele chegou no gabinete e disse para ela, olha, só estou aqui porque o pastor Cid pediu. Quero dizer para a senhora que eu não acredito em psicologia, que eu não acredito em nada disto, eu não acredito nesta forma de trabalhar, eu acredito nas escrituras e que a escritura é suficiente para mim. Ela disse, é verdade, e para mim também. Mas se não foi suficiente para você, não tem nada a ver com as escrituras. Tem a ver como você a interpretou. E esta é a verdade. Porque às vezes, mesmo cristãos, alguns vivem aprisionados. Aprisionados a vícios emocionais, a vícios sexuais, aprisionados a descontrole emocionais, a descontrole financeiros, a mentiras, a falsidade, a abuso de alguma forma. E aí nós não estamos falando de abuso sexual, mas é possível também. Mas às vezes de abuso verbal, abuso relacional, abuso trabalhista. Há poucos tempos eu estava aconselhando uma irmã que trabalha com uma outra irmã, e ela estava dizendo que essa irmã maltrata ela muito. Pessoas que já foram libertas em Cristo Jesus, porém ainda vivem prisioneiras de sentimentos e ressentimentos e sofrem por isto. E não tem essa liberdade. O povo de Israel estava prisioneiro emocionalmente antes de ser prisioneiro fisicamente. Eles não tinham ido ao cativeiro ainda. Israel estava no cativeiro, mas Judá ainda não. Mas eles estavam com o coração preso diante do Senhor. E aqui é uma palavra de esperança quanto ao futuro. Eles vão ser prisioneiros, mas há uma promessa. A promessa é que o Messias virá. E quando o Messias vier, o Messias vai libertá-los do coração quebrantado, do coração machucado, e vai curar a sua alma. Algumas pessoas olham esse texto e pensam no reino milenar do Senhor Jesus, onde as pessoas não vão sofrer. Meus irmãos, o reino já veio. O reino já está dentro de nós. O reino do nosso Deus não é um reino político partidário. O reino do nosso Senhor Deus não significa que nós vamos conseguir transformar o planeta em um planeta perfeito. Mas nós estamos vivendo na terra com valores dos céus. Porque segundo o apóstolo Paulo, o reino de Deus é de justiça, paz e alegria. O Senhor nos chamou para reinar de forma espiritual, de forma saudável, curada, e reinar de um estado moral. Portanto, o cristianismo não é religião. Cristianismo é um estilo de vida. É viver a palavra pregada por Cristo Jesus. E esta palavra pregada, ela tem poder de transformação e mudar o nosso coração e pôr em liberdade os algemados. E tem muitos homens livres ainda algemados. Eu ouvi uma pregação no Encontro da Fé Reformada,
que o pastor contou sobre um pregador em Londres, que veio pregar no congresso, e um jovenzinho quis conversar com o pregador, mas não deu, porque depois da pregação muitas pessoas estavam conversando com o pregador e ele precisou ir embora. No outro dia, quando ele foi pegar o trem, ele viu o pregador e pensou, vou conversar com ele. Mas ele entrou no vagão dos fumantes. E ele achou muito estranho. E ele viu isso por 2 vezes. Outro dia que o pregador estava pregando, ele disse, hoje eu falo com ele. Quando terminou o culto, ele cumprimentou o pregador e disse, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, pastor. Ele disse, por favor, faça. Ele disse, o senhor fuma? Ele disse, não. Mas por que o senhor só pega o vagão dos fumantes? Eu disse, meu filho, a verdade é que eu já fui fumante. Eu não fumo mais, mas eu gosto tanto do cheirinho da fumaça. Algumas pessoas foram libertas por Cristo Jesus, já deixaram de pecar, mas gostam tanto do cheirinho do pecado, que ficam aprisionadas e vêm para o culto e se alegra e abraça e ora, mas parece que é um perigo quando sai do meio dos irmãos, porque alguma coisa muda. E alguns cometem tantas bobagens, mesmo estando nas igrejas. E nós precisamos muito mais do que questões religiosas. Nós precisamos de um avivamento com mudança de atitude. Porque esse cristianismo raso, de água com açúcar, onde as pessoas só pensam em serem beneficiadas, em ficarem ricas, não entenderam que o evangelho é a maior riqueza que homem nenhum pode comprar. E que por mais que alguém tire alguma coisa de você, não pode tirar os valores eternos. E que nós vivemos um milagre, porque a igreja é um milagre. Porque a igreja é um milagre porque Jesus foi ungido, e porque Jesus pregou, e porque Jesus nos libertou, e porque o nosso coração estava quebrantado, e porque Ele nos curou, e nós agora estamos livres do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Então, nós vivemos nessa terra como qualquer mortal, e não somos superior a nenhum outro mortal, mas nós vivemos algo muito superior, que é um milagre. Milagre é tudo o que acontece nessa terra, que não é dessa terra. E se tem uma coisa que não é dessa terra, é exatamente o que acontece aqui dentro. Um cristão orando, segundo o Apocalipse capítulo 8, a oração chega diante de Deus como um incenso, e ela é derramada na terra com trovões, relâmpagos e terremotos. Um cristão só, não está só, nunca está só, está sempre acompanhado, ainda que ele não veja. Um cristão orando sozinho no seu quarto, ele fala com o trono, o Espírito Santo intercede, Jesus está presente e nós não sabemos nem a quantidade de anjos. Nós temos que entender que nós estamos vivendo o reino de Deus porque o Messias já veio. E ele veio para transformar, ele veio para curar. E apregoar, o versículo 2, o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Os judeus precisam ter uma terra definida, é uma questão territorial, porque é a bênção de Deus. E se eles ficavam devendo alguma coisa, e eles não tinham como pagar, então eles se entregavam como escravos aos que assumiam a terra deles, e eles tornariam empregados. Era uma forma para que eles não perdessem o direito da terra, e que eles tivessem o que comer da própria terra. Eles deixariam de ser donos ou proprietários, e por 7 anos, ou seja, 49 anos, eles trabalhariam. Então chegava o ano do jubileu. No ano do jubileu, a terra não plantava, só colhia, e o proprietário da terra, que era escravo, agora não seria mais escravo. Eles receberiam a terra de volta, para recomeçar. Então, quando diz que o Senhor Jesus veio para trazer o ano aceitável, que veio para trazer o ano da restauração, é que você não é mais escravo, é que agora você é livre.
E nós temos que aprender a viver esta liberdade. Nós não estamos mais prisioneiros do pecado. Somos pecadores e gostamos de pecar. Porque pecador é assim mesmo. Mas o pecado não tem mais domínio. Ninguém peca por dizer assim, foi o diabo que me fez pecar. O diabo até assopra para que pegue fogo a brasa do seu próprio desejo. Mas você pode dizer não. Você pode reagir. Porque o Senhor trouxe o ano aceitável por causa de Cristo Jesus, que pagou os nossos pecados e todos os pecados. O cristão que vive em Cristo Jesus está livre deste poder do pecado. E também ele veio para trazer a vingança do nosso Deus. Jesus não leu essa parte, porque a vingança está relacionada a um período de grande tribulação, do juízo de Deus. Porque Deus é santo, e a santidade, ela requer um juízo. Ou seja, é como disse o nosso querido apóstolo Tiago, sobre aqueles que são ricos e exploram os outros. E ele diz o seguinte, são como entesourados para o dia do juízo. É mais ou menos assim, é como um animal cevado para o churrasco. Se você vê um homem fazendo maldade sobre maldade, pode ter certeza, quem planta, colhe. Vai chegar o dia que ele vai prestar conta diante de Deus. E tem muitos homens que se deram muito bem na terra, que conseguiram tudo o que queriam na terra. E isso não quer dizer que eles foram abençoados. Isso quer dizer que, de algum modo, se eles não tiveram Jesus, porque esse é o bem maior, quer tenha muito dinheiro, quer tenha pouco dinheiro, se não tiver Jesus, um dia será o dia do juízo. E ele não vai poder contratar nenhum advogado. E nenhum dinheiro que ele conseguiu vai poder libertá-lo do inferno. Porque é juízo de Deus. É o que está escrito em Romanos capítulo 1, que Deus os entregou. É uma sentença de juízo. É quando alguém quer tornar rebelde contra Deus, e Deus permite. Então tais pessoas que não temem a Deus, que brincam com a palavra de Deus, um dia enfrentarão a vingança do nosso Deus. E a vingança do nosso Deus, perceba que parece até uma celeuma, porque está escrito que a vingança do nosso Deus também tem como objetivo a consolar todos os que choram. Todos que agora são injustiçados, bem-aventurado, diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, os que choram, porque serão consolados. Às vezes há certas injustiças, nós passamos por injustiças, às vezes por difamação, por mentiras, e a vontade que dá é a vingança. Você não precisa vingar, você não precisa ser vingativo, porque quem julga é o Senhor. Você pode descansar, porque Deus é justo juiz. A vingança perpetua. E a vingança, ela cria um estado da qual o culpado jamais vai conseguir pagar. Porque a vingança torna o pecado ainda mais grave. Por exemplo, se está com uma pedra, lhe devolverei duas. Nós nunca devolvemos na mesma medida. Por isso que a Bíblia diz olho por olho e dente por dente. É para colocar medida. Porque a vingança é sem medida. Mas em Cristo Jesus é o perdão que é sem medida. É o perdão que é eterno. Portanto, a vingança do nosso Deus tem como objetivo consolar os que choram. E pôr sobre os que estão em Sião e estão de luto uma coroa não de cinza, há de colocar uma coroa em vez de cinza. O que é cinza e coroa? Cinza é quando as pessoas ficavam totalmente desesperadas e elas jogavam cinza na cabeça. E o que o Senhor está dizendo é o seguinte, por mais que tudo isso vai acontecer, quando o Messias chegar, você não terá uma maldição sobre a sua cabeça, você terá uma coroa sobre a sua cabeça. E esta coroa é a coroa da justiça, da graça de Deus, não é uma coroa literal.
E óleo de alegria em vez de pranto. Óleo de alegria é unção sacerdotal. Salmo 133. O óleo precioso que desce a cabeça, a barba, a orla e derrama-se no corpo do Arão. E assim é a comunhão. Os irmãos que vivem unidos. Então, aqueles que são alcançados pelo Messias não têm cinza na cabeça. Tem uma coroa de justiça. Porque são justos. E têm alegria no coração. E agora eles são banhados por este óleo de alegria. E em vez de pranto, vestes de louvor. Vestes de louvor eram vestes que os levitas usavam para ir ao templo. Serão revestidos de vestes de louvor. Preparados para uma festa com Deus. Para o encontro com o Senhor. E ainda ele diz o seguinte: em vez de espírito angustiado, a fim que chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalho é uma árvore que quanto mais impropério, mais forte ela fica. Quanto mais tempestade, mais sólida ela é. E poderíamos também relacionar com Salmos 1. Feliz é o homem, abençoado é o homem que medita na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não caem, são folhas verdejantes. Ele viceja e ele dá o seu fruto na estação certa, sazonal. Ele é saudável. Assim é o homem, assim é a mulher. Para você entender mais ou menos, os amazonenses, se fôssemos fazer aqui uma troca de palavras para o nosso dialeto amazonense, seria um cumaru, uma árvore forte, mas uma força da justiça, de ser justo, de ser honesto, de ser íntegro. Mais ou menos, de forma bem rápida, esta é a promessa que o Messias traria. Agora percebo que nós temos aqui alguns pontos. Primeiro, esta proclamação das boas novas, e aqui estão os pobres, aqueles que de alguma forma são oprimidos, quer seja fisicamente, quer seja espiritualmente, quer seja emocionalmente, eles receberão libertação do Senhor Deus. O Senhor Jesus veio para estes, para aqueles que precisam de libertação. O povo de Israel de 740 anos ou 750 anos antes de Jesus, eles não entenderam a mensagem, eles achavam que eles não precisavam desta mensagem e por isso também foram para o cativeiro. Então o primeiro ponto que nós temos aqui é que esta proclamação da boa nova do evangelho é para libertar aqueles que estão terrivelmente presos em alguma coisa emocional, espiritual ou física. Quer seja qualquer vício, quer seja o descontrole emocional ou o descontrole financeiro, qualquer pessoa que precisa de uma libertação no coração. Segundo, esta proclamação encontra os cativos e cegos, aqueles que não conseguem enxergar e que estão encantados com a escuridão e que estão sendo levados por todo tipo de fantasia, pelo encantamento, e tem tanta gente sendo levada por algum tipo de encantamento e não percebe que estão sendo enganadas. E de alguma forma Satanás vai obtendo algum avanço, e a pessoa não vai percebendo, mas vai enfraquecendo na fé, e não tem mais ânimo para conversar com ninguém, e não tem mais alegria de ir ao culto, e mesmo quando vem ao culto, não tem alegria da comunhão, parece que o coração fica seco, fica vazio. Jesus veio para você, Jesus veio para mim. A igreja não é um lugar de reunião de perfeitos, não.
Os perfeitos não entram aqui. Todos nós que entramos aqui sabemos, nós somos imperfeitos. E nós temos defeitos. E nós pecamos. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos da coroa de justiça. Nós precisamos da veste de alegria. Porque na verdade, às vezes nós estamos bonitos, bem vestidos, perfumados, mas com a alma nua. Com a cabeça cheia de cinza, com o coração preso, amargurado, enraivecido, cheio de ódio, com vontade de vingança, e não perdoamos. O ano aceitável do Senhor é o ano do perdão. E perdoar não é deixar o outro impune. Nós temos uma ideia tão pobre de perdoar, que nós achamos que perdoar é injusto. Porque ele fez isto comigo. Como que eu vou perdoar? É injusto. O injusto é você continuar preso a ele. Porque perdoar é se libertar do cárcere que te atormenta todos os dias. E muitos cristãos não percebem isto. E vêm à igreja, mas nunca perdoam. E nunca recebem o perdão. E cantam. E dão dízimos. Dão oferta. E a Bíblia diz que se você for dar oferta e você lembrar que o teu coração está magoado com alguém, não entregue o seu dízimo. Leve esse dinheiro embora. Deus não está interessado no seu dinheiro sem amor. O que Deus está interessado é num coração quebrantado, contrito. Agora, se o teu coração é contrito, quebrantado, cheio de amor, então você não vai apenas entregar o dízimo, você vai devolver com alegria e adoração ao Senhor, porque tudo é do Senhor. E pode ter certeza, não vai fazer falta. O mesquinho acha que se ele der, vai fazer falta, mas no outro dia ele não tem mais nada, porque ele não confia no Senhor. Nós somos chamados a uma vida liberta em Cristo Jesus. Nós não estamos mais aprisionados a nenhum sentimento. Nós fomos chamados a perdão e cura. E vencer o próprio medo da opressão. Pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que estão sob pressão. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, não há necessidade de você ficar se culpando daquilo que você não tem domínio. Não há necessidade de você ficar com medo das coisas, porque grande é o Senhor. Você não precisa ficar com pânico do que saiu no fake news, que haverá perseguição contra a igreja. A igreja está nas mãos do Deus eterno, todo-poderoso, que fez o universo. O que você não pode ficar é aprisionado emocionalmente e alguma coisa drenando a sua energia, porque você ainda não compreendeu que Cristo Jesus, o ungido, aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que é o próprio Deus encarnado, ele é o verbo vivo, ele veio e morreu para você viver, e ele quer que você tenha vida e vida em abundância. E algumas pessoas não conseguem compreender. E outras ficam pensando, por que ser cristão? Elas não entenderam que ser cristão não é ser religioso. A boa religião é cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados. E é uma bênção. Mas ser cristão é viver liberto em Cristo Jesus. Então, olhando para o coração, somos irmãos, somos igreja do Senhor Jesus. Não importa o quanto você está bonito hoje, mas se tiver alguma coisa presa no seu coração, Jesus já morreu para te libertar. Se há alguma falta de perdão, Ele já te perdoou. E Ele não perdoou porque você merece, pelo contrário, você nem merecia, nem eu. E nós não merecemos, porque às vezes para perdoar a gente pensa assim, mas Ele não merece. Sim, se Ele merecesse, você não precisava perdoar. Você perdoa exatamente porque ele não merece. Porque está doente. Então, tem que perdoá-lo. Porque perdoá-lo é se livrar da vingança, da qual é injusta. E você não quer ser injusto. O que nós queremos nesse período de colheita
Que você esteja com o coração curado. Que a sua alma esteja livre. Para que você seja abençoado na colheita de Deus. Mas na colheita de Deus nós produzimos o fruto do Espírito ou a obra da carne. E aí? Como estamos? Se nós agora nos víssemos só diante de Deus, e se nós conseguíssemos perceber como Ele nos vê, como que está o nosso coração? Porque quantas vezes o nosso coração fica machucado com essas coisas e que Jesus já libertou? Conta-se que quando houve a libertação da escravatura americana, foi preciso fazer uma campanha publicitária, porque os escravos tinham acostumado tanto a serem escravos, que eles agiam como escravos mesmo sendo libertos. Meu irmão, nós já fomos libertos. Nós não somos escravos de Satanás. Nós não somos escravos daquele que rouba a nossa energia. Nós somos livres, para a glória do Senhor Jesus. Mas se tem alguma coisa que fica te acusando, e tirando a sua paz, e te atormentando todo dia, e atrapalhando a sua vida, e te acusando de coisas do passado, ou então te perturbando no presente, ou te assustando com o futuro, em nome de Jesus, creia, o Messias já te libertou. E se tem alguém aqui que tem medo de morrer, porque acha que vai para o inferno, ou você não entendeu, ou você não recebeu Jesus, porque quem recebe Jesus, ainda que morra, viverá. Não é preciso ter mais medos, nenhum. E aqueles que acham que as perdas são irreparáveis, não entenderam que o que nós temos para ganhar, não podemos negociar por nada que nós já perdemos. Então eu quero orar. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia daqui com o coração livre, voando na justiça da graça do Senhor, sem medo, sem culpa, sem raiva, sem ódio, sem amargura. Uma igreja saudável pelo poder do Espírito Santo. Mas se tem também algum pecado, deixa isto. Joga isto fora. Jesus já nos libertou. E se você não tem certeza da sua salvação, então corra. Peça perdão, entrega a Jesus, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, porque viver sem Jesus é um tormento. As pessoas não vivem, elas não têm paz. Você precisa ter paz, você precisa ir para casa hoje com paz no coração, e não ficar preocupado com as mentiras que o diabo fala no seu ouvido, mas a verdade que Deus fala na sua alma, para que você tenha a oportunidade de um culto verdadeiro e não hipócrita. Bem, poderíamos falar tantas coisas, mas o que importa é se Jesus falou uma palavra no seu coração. Aliás, nem precisa uma palavra, uma letra, um som. Se Ele falar isso ao teu coração, Jesus muda a nossa vida. Tem alguém aqui que hoje gostaria de dizer: Deus, eu quero recomeçar a minha vida. Eu quero deixar essas coisas que me atrapalham. Eu quero ser santo e servir ao Senhor melhor. Tem alguém hoje que gostaria de dizer: Deus, eu quero lhe dar mais de mim. Eu quero lhe servir melhor. Eu quero viver mais apaixonado por Ti. Eu quero viver menos para mim. Eu quero viver menos para o meu ego. Eu quero viver menos para as minhas fantasias. Eu quero viver menos para as minhas compulsões. Eu quero viver mais para Deus. Nós somos chamados a isto. E se o Senhor Deus falou em seu coração, e se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar com você. Eu sei que isso precisa de um pouco de coragem, mas eu quero desafiar os corajosos, para que possam, em Cristo Jesus, sair do seu lugar e dizer: Deus, eu não quero voltar para casa como eu cheguei aqui. Eu quero voltar para casa cheio de alegria, cheio de paz, cheio de esperança, cheio de amor, cheio de vida, porque nós estamos falando de perdão e cura. Há um Deus que te perdoa, há um Deus que te cura, há um Deus que transforma a sua vida.
Eu quero desafiar você a ter coragem e dizer: Deus, basta, chega dessas coisas. Eu preciso viver essa palavra de Deus, porque ela é poderosa para transformar o mundo. Mas venha crendo que você vai voltar nunca mais a mesma coisa. E tenha coragem de enfrentar os seus medos, porque se você fugir, eles te perseguirão. Mas se você enfrentá-los em nome de Jesus, eles fugirão de você. Creia que Deus transforma a nossa vida. Coloca a sua vida na mão do Senhor, coloca a sua família, coloca os seus sonhos, coloca os seus desejos, coloca todas as fantasias, coloca todas as coisas. Coloca ao pé da cruz e diga: Senhor, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver uma vida cheia do teu amor. O Espírito do Senhor, que está sobre Jesus, está aqui. Então, seja tocado pelo Espírito do Senhor no seu coração. Que o Senhor te abrace a tua alma e te livre das prisões, do cárcere dos seus sentimentos, dos seus ressentimentos, das suas dores. Porque é um Deus que cura. E Ele está em nós. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Estenda suas mãos para cá. Vocês acreditam nisto? Vocês acreditam em milagres? Vocês acreditam na palavra de Deus? Vocês acreditam no poder do Espírito Santo? Então estenda as mãos e ore por esses nossos irmãos. E depois dê um abraço neles. Não pergunte o porquê eles vieram aqui à frente, mas desafie eles a serem diferentes, a serem cheios de esperança, de fé, de alegria, de amor, e que a vida seja melhor, e que a nossa família seja abençoada, e que o nosso Brasil tenha uma nova história para contar. Talvez a gente passe alguns minutos no nosso culto, mas ouça Deus falar em teu coração. Deixa Deus falar com você. Deixa Ele tocar na sua alma e curar as suas feridas e te encher de perdão e graça. Que você saia daqui hoje cheio de esperança, sem medo da morte, sem medo de você mesmo, sem culpa das coisas que você não teve como evitar. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo, que você volte para casa cheio de Deus, cheio de amor, cheio de perdão, de justiça, de verdade, de vida. Diga não à depressão, diga não a tudo que drena as suas energias. Ouça o Senhor falar no seu coração. Ó Deus, Deus de perdão e de cura, Deus de libertação e graça, Senhor nosso, Pai, meu papai, papai querido, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua justiça, que não seja apenas uma frase no boletim, mas um carimbo do seu amor no nosso coração, de perdão e cura, de novo nascimento, de milagre, de cura do doente, do William, Senhor, tire ele daquele leito, e alguns irmãos que estão doentes. Fortalece a Andressa, fortalece o meu irmão. Deus, nós queremos um avivamento, nós queremos um Brasil melhor, nós queremos uma cidade mais justa, nós queremos uma valorização humana mais efetiva, nós queremos mais do seu amor,
Queremos mais do Senhor. Queremos viver um cristianismo verdadeiro, que vibre e que desafie a morte. Senhor, salva pessoas hoje. Cura, liberta, pelo poder da sua graça, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Eu espero que o Senhor tenha falado em seu coração. E nós vamos orar e encerrar. Depois, você abraça o irmão, encoraje ele e lembra ele que o ungido já veio e já libertou. Senhor, certo que o Senhor nos mostrará o próximo passo. Certo que o Senhor está à nossa frente. E que por mais que o inimigo tente, nós somos do Senhor. E tu, ó Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, obrigado, porque tu és o Senhor. E um dia todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar isto. Mas nós confessamos já agora. Esteja ao nosso lado como um amigo verdadeiro, que não nos trai, que não mente, que não difama, porque esse é o seu caráter. Nos guarda como guardaste Israel e nos leve na tua paz, e que haja cura de Deus sobre o povo de Deus e o mover da graça de Deus para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora e para sempre.